CBN Café com Política. Vamos fazer aquele combo do café com política, também lembrando os nossos ouvintes que domingo tem debate com candidatos à Prefeitura de Limeira, será transmitido às 11h30 da manhã pela IPTV, logo após o Fantástico, aqui também na CBN Campinas, candidatos Betinho Neves, do MDB, Murilo Félix, do Podemos, confirmaram aí, pelo menos a assessoria dos candidatos participou da reunião e que definiu as regras, né, a novidade em relação aos debates do primeiro turno, agora está no formato, né, o embate vai permitir que cada político administre o próprio tempo, além de dar mais liberdade para a movimentação no estúdio. Aí tem o bloco livre no primeiro, das perguntas, né, entre os candidatos, depois tem um tema temático no segundo bloco, no terceiro também volta o tema livre, no quarto bloco perguntas com tema determinado e também as considerações finais. Mais uma oportunidade, Bruno Silva, para que o eleitor possa definir, escolher em definitivo quem vai votar, né? Para quem vai o voto, se para o Betinho Neves ou para o Murilo Félix. Bom dia para você. Bom dia, Bruno. Muito bom dia, Sandra. Muito bom dia, Felipe Pereira. E, claro, bom dia para os nossos queridos ouvintes, né, aqui da CBN Campinas. Acho que é uma excelente oportunidade para a gente poder fazer aquela cobrança final, acima de tudo, Sandra, para ver qual será a resposta dos políticos em relação aos problemas da cidade, né? Então, o debate ele é sempre muito importante, ele pode esclarecer para o ouvinte, né, para aquele que acompanhar ali, para quem, tipo, o telespectador, ele pode esclarecer a respeito de ideias e projetos que não são tão claros. Eu particularmente penso que aqueles que estão mais engajados, né, na política como um todo, o cidadão que está acompanhando, o cidadão que está ali visualizando, né, as campanhas, eu acho que o debate ele acaba sendo até mais interessante. Para aquele que está mais distante, mais desarticulado e que não é uma quantidade desconsiderável de pessoas, porque a gente sabe que muitos não estão se envolvendo, não estão dando a devida importância para o processo eleitoral, pode ser de repente uma oportunidade de mobilizá-lo de alguma forma a prestar atenção e consequentemente fazer a sua escolha. Então eu acho que o debate ele é salutar, ele é importante, nós precisamos cada vez mais disso dentro do processo democrático brasileiro e precisamos aprender a lidar também com esse ambiente de maior conflito, vamos dizer assim, porque o segundo turno, quando você coloca os dois projetos ali em oposição, o conflito fica mais evidente, né? E fora isso, Bruno, o debate em Piracicaba vai ter a gente está falando de Limeira, né? Mas vamos também ter o debate de Piracicaba. Ontem nós tivemos a pesquisa Quest, que divulgou números. Daqui a pouquinho a gente vai aprofundar esses números aqui no CBN Campinas. Mas tem uma coisa que me chamou muito a atenção, é que na pesquisa espontânea, 35% dos eleitores estão indecisos, não sabem quem ou quem vão votar. Então mostra a importância e a relevância desse debate. Eu até estava comentando ontem na transmissão ao vivo que nós fizemos no portal G1 Piracicaba e no portal G1 Campinas, de que a minha impressão é de que esse segundo turno vai mostrar de fato o que é a eleição municipal de 2024, porque o primeiro turno foi completamente ofuscado por São Paulo. É verdade, você tem toda a razão. Eu acho que tem 2 pontos de ofuscamento, não sei nem se a palavra está correta, viu, o Felipe Pereira, mas tem 2 pontos aí que ofuscam a atenção das pessoas. Acho que a disputa de São Paulo, que ganhou atenção, sobretudo em virtude do Pablo Marçal, se era uma novidade, se não era, se desbancaria as principais candidaturas, e aí a gente viu todas as consequências disso. As eleições dos Estados Unidos, que querendo ou não, acabam ganhando muitas das vezes mais atenção do que o processo eleitoral municipal como um todo, e pode acrescentar até um terceiro elemento, né? Vamos chamar assim de maneira simples, as tretas do dia a dia do governo federal, do Congresso, que ganham também a agenda e a nossa atenção, porque a gente sabe que tem muitos desafios no horizonte. Então tudo isso faz com que muitas das vezes a atenção das pessoas seja desfocada das eleições. Mas num contexto de campanha, que é uma campanha que está na rua, que as pessoas estão pedindo voto, eu concordo com você. Quando você olha numa espontânea e mais de 35% diz estar indecisos, sendo que você só tem 2 opções, e você já passou por um turno eleitoral onde você fez uma escolha, e agora, em tese, essa escolha é relativamente mais tranquila, porque ou você vota de novo no candidato que você votou no primeiro turno, mostrando ali o seu apoio, ou você, de algum modo, vai votar a favor de um projeto ou contra, né? Ou seja, vai fazer um cálculo de um voto útil, tentando evitar
que o opositor vença porque você não gosta do opositor, enfim. Mas aí chama muita atenção, por quê? Porque quando a gente vai observando esses dados, à luz de outros dados, como o que eu trouxe ontem na transmissão, conversando com você, com a Ellen, com o João, né, com quem estava nos acompanhando, que é as abstenções, aqueles que vão votar e votam branco e nulo, a gente vai dando conta cada vez mais que há um percentual significativo da população que está mais distante da política. E perceba, não que necessariamente lá atrás, né, não vamos ser hedonistas ao ponto de dizer, não, mas em 2000, 2004, a população se engajava mais, mas a questão fundamental é a participação via voto, muitas das vezes, chegava a ser mais valorizada. Hoje em dia eu sinto, muitas das vezes, das pessoas, uma relativização maior em relação a isso, né, do tipo, o que vai mudar o meu voto se eu for não deixar de ir? Para mim a vida segue a mesma, dá no mesmo. E aí essa postura de indiferença é que tem me preocupado, porque eu particularmente tenho feito uma leitura na sociedade brasileira que pelo menos nos últimos 10, 11 anos, desde aquilo que veio de 2013 para cá, isso tem produzido um duplo movimento. Por um lado, há um segmento cada vez mais engajado, politizado, participando, querendo entender, compreender como funciona a política, se aproximando desses políticos, cobrando, tentando entender a maquinaria pública, como que são essas políticas públicas, quais as obrigações, responsabilidades dos entes, dos atores, mas há um outro público que, em contrapartida, tem estado ainda mais distante, viu, Felipe? E aí, óbvio, em termos de democracia, se a gente quer garantir uma adesão mais ampla, né, você tem que gerar estímulo, tem que fazer com que essas pessoas prestem mais atenção nos temas, né? Fica aí também a crítica. Bruno, agradeço pela participação desta semana. A gente acompanha ainda essa corrida eleitoral, principalmente nessas cidades do segundo turno aqui, né? Sumaré, Limeira e Piracicaba. E a gente atualiza mais da política regional também na próxima semana. Combinado, gente. Estamos aqui juntos, né? Um abraço, Sandra. Um abraço, Felipe Pereira. Um abraço para o nosso querido ouvinte. Excelente final de semana. Já sextou aí ou não? Ainda tem mais um pouquinho, tem né? Mais um pouquinho, tem um golinho ainda. Tem meia hora pra gente cestar ainda. Tem mais um tiquinho, tem mais um tiquinho. Então um abraço, depois boa sextada para todos. Obrigada para você também. Na tela.